Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane Sampaio Antônio, mestranda em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e profissional de Educação Física, e hoje eu tô aqui para bater um papo contigo sobre os modelos de periodização, né? Vai ser uma sequência aí de 3 vídeos onde a gente vai falar sobre o modelo tradicional, os modelos alternativos e aí o modelo de periodização em bloco, tá bom? Mas antes da gente começar esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o seu sininho para você ficar por dentro aí de todo o conteúdo novo que foi publicado. Já deixa o seu like nesse vídeo, tá? Para ajudar o nosso canal. E também me segue lá no Instagram, porque aí você fica por dentro de todos os assuntos que a gente está tratando sobre a área da educação física, tá bom? Bom, a minha fala de hoje e a fala dos próximos 3 vídeos subsequentes, elas vão ser todas embasadas no estudo do Vladimir Issurin, tá, gente? Ele publicou esse trabalho em 2010, falando sobre novos horizontes para a metodologia e fisiologia, né, da periodização do treinamento. É com base nele que eu vou estar falando aqui com você sobre o que é esse modelo tradicional, quais foram esses modelos alternativos, né, que chegaram da periodização até a gente ter aí também o modelo de periodização em bloco, tá bom? Mas hoje a gente vai se deter em falar do modelo tradicional de periodização. Bom, então onde é que veio esse modelo? Então, ele veio lá desde da ex-União Soviética, né? Então, por volta ali da década de 70. O seu precursor, o seu idealizador é um cientista que você já deve ter ouvido falar na graduação, que é o Matveev, né? Então, foi ele que desenvolveu toda essa lógica do que seria esse modelo tradicional com a publicação desse resumo ali, né? Então, os problemas da periodização, né, no treinamento esportivo. Então, a partir daí, então, que começou a se tratar e também a se aperfeiçoar esses conhecimentos em relação a esse modelo tradicional. O que é uma periodização? Né? É importante a gente ter em mente esse conceito. A periodização, ela é a subdivisão de um programa sazonal em períodos e ciclos de treinamentos maiores. Ou seja, eu tenho algo que é macro e eu vou fragmentá-lo em menores períodos, tá? Então, quais são as características básicas desse modelo tradicional, né? Então, o primeiro é o conceito de supercompensação, os princípios gerais que embasam esse modelo, a hierarquia dos ciclos e as variações que esse modelo sofre em relação aos picos de performance, tá? Então, vamos para a primeira característica básica, que é o conceito de supercompensação. O que esse conceito quer dizer para a gente, né? Primeiro que ele é composto por 4 fases. Então, uma primeira fase, ela acontece aqui no momento onde a carga ela é aplicada no seu atleta, né? Então, o que a gente vai ter inicialmente ali agudamente, como resposta aguda, né? Uma fadiga muito mais, uma fadiga acentuada, né? Então, a gente vai ter um decréscimo da performance do sujeito. Eu acabei de aplicar um estímulo nele. Então, a gente vai ter uma curva decrescente aqui, né? E aí a gente vai entrar na segunda fase desse ciclo, né? Que seria o quê? A fadiga e a recuperação. A gente vai ter um processo de fadiga ainda um tanto quanto acentuado, né? Um tanto quanto acentuado, mas pelos meios recuperativos, que é o sono, um sono adequado, uma alimentação adequada e quaisquer outros meios, né, que vão facilitar e até talvez acelerar esse processo recuperativo, vão estar associados a melhorar, né, aqui, e a gente vê essa curva começar crescendo, né? Então, mostrando que esse sujeito está se recuperando, até a gente chegar no nível que ele estava antes de eu aplicar o primeiro estímulo, antes de eu aplicar a carga. Então, ele estava nesse nível aqui. A partir do momento que eu ultrapasso esse nível, a gente fala que entrou para a terceira fase. A terceira fase é a fase da supercompensação. E o que isso quer dizer nessa supercompensação? Quer dizer que eu estou ultrapassando o nível de aptidão física que eu tinha anteriormente a um estímulo e agora eu tenho um novo nível de aptidão física. Então, basicamente quer dizer o seguinte, né? Eu apliquei uma carga, o meu corpo recebeu aquela carga e ele falou o seguinte: bom, eu preciso me preparar
que se uma nova carga igual a essa for aplicada, eu preciso estar mais preparado, eu preciso estar preparado, no caso, para receber essa carga e não sofrer tanto quanto eu sofri nesse primeiro momento. Eu preciso estar com o meu corpo muito melhor. Então, dessa forma, né, ele se adapta a isso e dessa forma ele super compensa, né? Eu passo de um nível de aptidão que eu tinha para outro nível de aptidão em decorrência desse estímulo que me foi dado, tá? E aí a última fase, né? Que é aqui, é quando você retorna, né? Essa sua capacidade de trabalho, ela diminui e você retorna ao seu nível, né? De pré-carga, né? Ou seja, o seu nível anterior à aplicação, né? Daquela carga, daquele estímulo que te foi dado. Esse conceito de supercompensação, ele pode ser aplicado, né? A gente pode visualizar ele dentro de todo um macrociclo, né? Então eu vou ter o período que eu espero que eu estou aplicando cargas e que venha a ter esse decréscimo de performance, mas lá na minha competição eu quero que esse meu atleta esteja o quê? No período de supercompensação, que ele esteja na terceira fase. Então eu vou ver o pico na periodização aqui, onde é a minha competição. E aí depois ele retorna a esse nível pré-carga, que é quando vai fazer o quê? O período transitório. A gente pode visualizar isso também dentro dos mesos, dentro dos microciclos, né? Também dá para colocar, né, esse conceito dentro desses períodos, tá certo? Então, por meio desse conceito de supercompensação, né, o Matviev ele conseguiu projetar um esquema geral de soma de várias cargas, dizendo que o efeito da supercompensação ele não é decorrente de apenas uma sessão de treinamento. Ou seja, ele necessita de um acúmulo de sessões de treino, ou seja, ele vai ocorrer decorrente a um efeito crônico dessas sessões de treinamento, desses estímulos que forem dados para esse atleta. E aí, desse conceito, né, desse esquema geral de soma de várias cargas, ou seja, são várias cargas que vão ser aplicadas, né, para gerar esse efeito de supercompensação nesse atleta, é que ele trouxe a ideia para a gente dos ciclos. E aí, nisso, ele trouxe a ideia do microciclo de treinamento, ou seja, é necessário um microciclo de treinamento para que esse efeito de supercompensação venha a ocorrer. E aí também ele junto traz esse conceito de pré-temporada, ou seja, a gente necessita de um período de pré-temporada para gerar aí todas as adaptações necessárias para que no período de temporada ele venha a entrar no terceiro momento, que é o momento de supercompensação, né, onde o atleta atinge o ápice da sua performance física, tá bom? Bom, então quais são os princípios gerais do modelo tradicional, né, que é outra característica básica? Então, é o design de treinamento cíclico, né? A preparação geral e específica, a ondas de carga de trabalho e a continuidade. Cada um desses conceitos quer dizer, né? Então, primeiro, o design de treinamento cíclico. Ele vai dizer o seguinte, que nós temos ciclos periódicos que precisam ser muito bem planejados e organizados. O primeiro deles é o ritmo habitual. O que isso quer dizer? Que vai ter um momento de treinar, né, que ele chama como um momento de trabalhar, e um momento de descansar, né, um momento de férias, um momento de folga. Mas isso precisa estar também planejado, periodizado. Qual é o momento de trabalho? Qual é o momento de férias? Ou qual é o momento de descanso, né? E a adaptação, ela precisa ser cíclica, né? Então, precisam ter os seus momentos adequados de recuperação, para que essa adaptação, né, ela possa ocorrer. E é necessária uma partilha de tarefas principais. Para quê? Para que a gente venha ter o desenvolvimento total das capacidades e das habilidades motoras, tá? Então a gente precisa partilhar dessas tarefas principais para que a gente venha conseguir trabalhar todas as capacidades físicas necessárias e habilidades motoras naquele atleta. E muito importante nesse design de treinamento cíclico, a gente precisa de um cronograma de competição, porque como que eu vou saber qual vai ser o meu pico, né? Quando que eu quero chegar na minha supercompensação, na fase de supercompensação, que a gente viu antes, se eu não sei qual é o dia da competição do meu atleta, qual é o período da competição dele. Então, esse cronograma
bem estipulado, ele é o que vai delimitar para mim quanto que eu tenho de espaço em cada fase para conseguir atingir aquele pico de supercompensação. E aí o outro princípio geral está relacionado à preparação geral e específica, né? Então o modelo tradicional ele vai se basear nisso, né? Então ele vai trazer a ideia do que a gente vai ter uma preparação geral desse atleta, ou seja, eu vou preparar, é aquele dito período de base, né? A gente vai fazer uma base. Por quê? Porque eu vou preparar, né, todas as suas capacidades físicas, motoras e habilidades motoras de uma forma geral. O que isso quer dizer, forma geral? Que não é específico para o esporte. Então, eu vou trabalhar aptidão aeróbica, eu vou trabalhar força de resistência, eu vou trabalhar a coordenação motora, eu vou trabalhar várias coisas gerais que vão preparar, né, que vão preparar o meu atleta para quando a gente entrar para uma preparação específica, onde é necessário aplicar uma carga específica para o esporte, que seja feito um gesto motor específico para o esporte, que sejam trabalhadas capacidades físicas e habilidades motoras específicas do esporte, ele esteja preparado para isso, né? Então ele tenha uma base para que isso seja trabalhado. Tá bem? Só que ainda disso, Matveev, ele fala muito que a gente não pode esquecer desses elementos, como, por exemplo, cargas de trabalho específica no início da temporada. Ela já precisa estar presente, mesmo que não seja o foco, mas ela precisa estar sendo trabalhada concomitantemente com o que é o de foco naquele momento. Tá? E aí a gente já vai vendo uma característica importante do modelo tradicional, é que a gente trabalha com várias, vamos chamar assim, variáveis, né, ao mesmo tempo. Só que em cada momento, em cada período, uma vai ter uma maior ênfase do que a outra, só que todas estão recebendo estímulos simultaneamente. E também ele fala o seguinte, que no período competitivo a gente não pode esquecer do condicionamento geral do nosso atleta. Então é necessário que se mantenham esses estímulos também, tá? Para que a gente não venha a ter um destreinamento. O outro princípio básico é relacionado às ondas de carga de trabalho. Esse princípio é muito importante, porque ele diz o seguinte, né? Que a gente precisa, nos dias, variar as cargas de trabalho de altas cargas de trabalho com baixas cargas de trabalho. Altas cargas de trabalho, baixas cargas de trabalho. Ou seja, eu preciso alternar um estímulo de alto volume ou de alta intensidade com um estímulo de baixo volume ou de baixa intensidade. Então, é preciso ser feito essa modulação, tá bom? Para que é necessário ser feita essa modulação? Para que a gente tenha respostas favoráveis do treinamento, para que a gente venha gerar uma adaptação que a gente realmente quer, né? Para que a gente não venha causar um overtraining nesse atleta, mas para que assim a gente venha melhorar a performance dele. E com isso, com essa oscilação entre ondas de carga de trabalho, a gente acaba prevenindo um acúmulo excessivo de fadiga, porque basicamente é o quê? Eu dou um estímulo intenso para ele e eu faço ele descansar no outro dia. De novo, um novo estímulo intenso, faço ele descansar. Então, com isso, né, eu previno esse acúmulo excessivo de fadiga e eu promovo com que ele também se recupere, né, daquele estímulo intenso que ele recebeu. Além disso, esse princípio geral, ele também auxilia na quebra da monotonia do treinamento. Porque imagine um atleta que vários ciclos faz de uma periodização de modelo tradicional, acaba que ele vai entrando numa monotonia. E isso acaba quebrando a monotonia do treinamento, né? E o outro princípio geral é a continuidade, né? E a continuidade é o quê? É de continuar. Então, assim, todas as interrupções que forem acontecer naquela periodização, elas precisam ser planejadas. Nenhuma interrupção pode acontecer sem um planejamento, porque isso pode e vai prejudicar, né, toda a estrutura planejada e que vai resultar, talvez, não na performance, no pico de performance que estava se esperando na terceira fase de supercompensação, porque em algum momento teve uma interrupção de treinamento que não estava prevista e que isso vai impactar diretamente ali na adaptação, né, que o atleta vai ter, obviamente, né, lá no desempenho dele também.
Outra característica básica do modelo tradicional são as suas hierarquias dos ciclos. Elas são divididas no quê? Numa preparação de vários anos, em macrociclos, que a gente muito bem conhece, em mesociclos, microciclos e na sessão de treinamento, né? Basicamente, essa preparação em vários anos, ela está relacionada ao quê? Né? Em quanto tempo, em anos, essa periodização vai ter? Então, geralmente, ela está associada ao quê? Aos ciclos olímpicos, né? Ou até os ciclos de mundiais, né? Então, é 2 anos ou é 4 anos. Então, qual é esse preparação de vários anos que eu vou ter? Vão ser 2 anos? Vão ser 4 anos? Vão ser 5 anos? Não sei. Quantos anos são, né? Dentro desses anos, a gente vai ter o que a gente chama de macrociclos, né? Então, a gente vai ter o primeiro ano, a gente vai ter um macrociclo para o primeiro ano, para o segundo ano, um macrociclo e assim sucessivamente por tantos anos que forem se ter, tá? Então, dentro desse macrociclo, a gente vai ter ali, né? Ele é dividido em meses, certo? Só que esse macrociclo, ele é pensado em 3 períodos, que são eles o período preparatório, o período competitivo e o período transitório, né? O período preparatório, ele pode ser dividido em 2 fases. Em uma fase geral, que a gente já tratou dela, né? Onde a gente vai trabalhar a base do nosso atleta, e um período específico, onde a gente vai começar o quê? Ter um trabalho mais direcionado para o gesto motor do esporte, né? Para as capacidades físicas, para as exigências físicas, né? E motoras daquele esporte em específico, né? Geralmente nessa fase o trabalho ele é mais extensivo, né? Então ele é um trabalho de alto volume, geralmente é um trabalho mais contínuo. É onde a gente busca atender uma diversidade de capacidades físicas e habilidades motoras, ou seja, eu vou ampliar o leque, né, do meu atleta físico e motor nesse período. Obviamente que quando a gente vai fazendo uma transição desse período preparatório geral para um específico, a gente vai tendo uma mudança nessas características, onde esse trabalho vai ficando, ao invés de extensivo, mais intensivo, da onde que se tem um alto volume para um menor volume, porque eu estou aumentando a intensidade, e de um trabalho diversificado para um trabalho mais específico. E aí a gente entra segundo, no segundo período, né? Que é o período competitivo. E também pode ser dividido em 2 fases, né? Uma fase pré-competição e uma fase competitiva. E aí a característica nesse período é o quê? De trabalhos intensos, com baixo volume e muita especificidade no que se trabalha, tá? E posteriormente a todo esse período competitivo, a gente tem o terceiro período, que é o período transitório, que é composto pela fase de transição, que basicamente é o quê? Eu vou dar um momento de recuperação para o meu atleta. Isso não quer dizer que ele vai ter um destreino total, tá? Porque ele fala o seguinte: trabalhe com uma recuperação ativa. Ter estímulos, mas estímulos diferenciados, estímulos que esse atleta não recebe nos períodos preparatório e competitivo. Outros estímulos, mas o mantenha ativo fisicamente, tá? Então, esse é o macrociclo, composto por esses 3 períodos. Dentro desse macrociclo, a gente tem os meses. Dentro desses meses, a gente vai ter o quê? O que a gente chama de mesociclos, que são compostos por semanas de treinamento. Dentro dessas semanas, nós temos os microciclos, que são o quê? Os dias de treinamento. E dentro desses dias de treinamento, a gente vai ter as sessões de treinamento, que é o quê? Que é todo o que vai ser feito dentro daquele treino, que é onde a gente diz assim, aonde o livro fica longo, né? Até os microciclos é pouca coisa. Agora, quando entra na sessão de treinamento, é muito robusto, tem muita informação que vai ser colocada ali dentro. Porque aí vai estar envolvendo tipos de exercícios que vão ser feitos, volume, intensidade, intervalo, quantas sessões no dia, enfim, tudo que vai compor essa sessão de treinamento a ser realizada. Bom, e aí a gente vai falar agora de uma outra característica básica do modelo tradicional, que são as variações que ocorrem no modelo, que é decorrente dos picos de performance, né? Então, quantas competições no ano aquele atleta vai ter?
E a primeira variação é o modelo de um pico, né? Então, o que que a gente vê? Que lá, lembra do conceito de supercompensação? Na fase, né, na fase de supercompensação, a gente tem só um pico. Então, é isso que a gente vai ver nesse modelo com um pico. Apenas uma competição alvo. Então, aqui eu vou ter o que? O meu máximo de performance, tá? Então, a gente vê o quê? Um período preparatório bem amplo, né? Maior em relação ao competitivo e em relação ao transitório. Um período competitivo e um período transitório, tá? A segunda variação é um modelo com dois picos, ou seja, eu tenho duas competições que são entendidas como principais. Mas reparem que a gente sempre vai ter um desempenho menor na primeira competição em relação à segunda. O ápice, né, a ser alcançado vai ser lá na segunda competição, certo? Por quê? Porque se espera que com dois ciclos você tenha um maior desempenho, né? Você consiga aí aprimorar mais as suas capacidades físicas e habilidades motoras e se desempenhar muito mais. E o outro modelo, o terceiro modelo, é o modelo com três picos, onde a gente vai ter o quê? Três competições-alvo, né, nessa periodização. E, de novo, o mesmo padrão, né? A gente vai ter uma performance muito melhor no segundo pico do que no primeiro pico, e uma performance muito melhor no terceiro pico do que no segundo e do que no primeiro pico. Porque a gente entende que esse processo aí, né, do conceito de supercompensação e de adaptação, né, vai promover com que o meu atleta ele tenha um desempenho muito melhor lá no último ciclo em decorrência dos ciclos anteriores, das cargas aplicadas nos ciclos anteriores, tá certo? Então essas são as variações que o modelo pode sofrer. Quais que são as limitações dessa periodização tradicional, né? Primeiro, que começou a se surgir aí, né, no mundo contemporâneo, muitas competições. Então, o leque competitivo dos atletas começou a aumentar. E a demanda também por participar de mais competições começou a aumentar, o que começou a exigir de mais picos na periodização. Só que o modelo tradicional, ele comporta o quê? Até três picos, né, de performance. Só que a exigência começou a ser muito maior. Então, o modelo tradicional começou a se tornar uma limite, né, ter essa limitação de aplicação. Outra coisa é esse trabalho das habilidades específicas, né? Esse múltiplo trabalho, né? Então, esse trabalho concomitante de várias habilidades, né? Obviamente, sempre tendo um foco em uma, mas esse trabalho diversificado também apresentou-se aí como uma limitação, ou seja, você não tem um foco em uma coisa, né? Você trabalha vários variáveis ao mesmo tempo. Dentro dessas habilidades específicas, por que que esse trabalho, né, de várias habilidades começou a se mostrar ser uma limitação? Porque, primeiro, quando eu trabalho com capacidades físicas que diferem do seu fornecimento energético, né, requerem de um sistema energético diferente, eu vou ter o quê? Adaptações celulares diferentes. Consequentemente, eu vou ter uma exigência de recuperação diferente também. Então, eu posso me equivocar no tempo de recuperação por estar trabalhando com muitas capacidades e habilidades ao mesmo tempo. E aí, achar que o meu atleta se recuperou, mas na verdade ele ainda não se recuperou, né? E eu posso estar achando que eu estou promovendo um tipo de adaptação celular, mas na verdade eu não estou, tá? Então, esse mix de trabalho de habilidades acaba sendo uma limitação por essas questões voltadas às adaptações, né? Ainda, né, a concentração mental que cada tipo de treinamento exige e que aí vai estar associado também, né, à demanda do atleta psicologicamente. E aí um ponto importante nisso que é o quê? A insuficiência, tá, dos estímulos para que se alcance o máximo de performance. Por conta desse trabalho diversificado em habilidades, pode ser que eu não dê o suficiente de estímulos naquela capacidade física ou naquela habilidade motora
que vai gerar a maior adaptação ou que vai promover com que aquele atleta tenha o máximo de performance naquela capacidade em específico, tá? Por estar dando muitos estímulos, então em alguns casos acaba, né, tendo um menor estímulo do que poderia se ter, tá? E por conta disso é que vão surgir os modelos alternativos de periodização, porque começou a se ver essas limitações do modelo tradicional, então falou-se, opa, peraí, nós precisamos de modelos alternativos de periodização que venham a atender a nossa atual realidade. Mas isso é assunto para o nosso segundo vídeo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para você não perder o segundo vídeo sobre essa série de modelos aí de periodização. Deixa o like nesse vídeo se ele te ajudou a entender o que é o modelo de periodização tradicional e não esquece de me seguir lá no Instagram. Até a próxima!